Agora, os 3 primeiros versículos que tivemos agora assentado à base. Primeiro, a revelação de Jesus Cristo. O segundo, foi dado a João por um anjo. E o terceiro é, bem-aventurado a bênção para os que leem. E se você não pode ler bem-aventurado o que ouve, você não pode ler, simplesmente ouça isso. Isso é tudo. Bem-aventurado o que lê. E se você não pode ler bem-aventurado o que ouve, porque o tempo está próximo. Agora, imagine o que o cânon disto significa. É que João, o escritor ali, ao escrever isto, este é o João aqui apenas dizendo bênçãos e assim por diante. Agora, o que eu penso que foi, no Antigo Testamento, o sacerdote se punha de pé de manhã e lia as escrituras. A congregação escutava, muitos não sabiam ler. Assim ele dizia, bem-aventurado o que lê e o que ouve. Está vendo? O leitor e o ouvinte. O que lê e ouve é abençoado. Assim, se você simplesmente se senta e ouve isso, você é abençoado. Bem-aventurado o que lê e o que ouve, porque o tempo está próximo. Agora, do 4 ao 6 é uma saudação à igreja. Agora nós queremos tomar este 4 e 6. Agora, antes de atingirmos isso, eu quero que todos tentem pensar bem agora. Que é isso agora? É a revelação de Jesus Cristo, onde Deus tirou o véu do tempo. Aqui é tempo que Jesus não podia ver quando ele estava aqui na terra. As eras da igreja, o que aconteceria? Assim, Deus removeu o véu, puxou-o para trás e deixou João olhar dentro e ver o que cada era da igreja ia fazer, e escreveu isto num livro e enviou às 7 igrejas. Que é isto? Cristo revelado nos dias de sua ação. É repleto de ação, o livro é. E é um livro profético que Cristo deu, Deus deu a nós por seu anjo, escrito por João. É uma bênção a todos que o lerem ou ouvirem ser lido, porque o tempo está próximo quando isto tudo se cumpre. Temos um bom cenário agora, e lembre-se, nós estamos mantendo a igreja em mente. Num dos lados, a igreja começa, no outro lado, a igreja termina. Mas a respeito disso, segunda-feira à noite, quando atingimos a era da igreja, João, as 7 eras da igreja que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono. Agora nós estamos entrando nas partes misteriosas e profundas dos símbolos. É endereçado às 7 eras que estão na Ásia Menor. Elas tinham as eras naquela época que haviam de vir no futuro, e ele as exaltou e as louvou por seu trabalho, e o que elas tinham feito, porém, agora é endereçado àquelas igrejas, às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Agora, a Ásia Menor não era toda a Ásia. O continente da Ásia era apenas uma pequena parte. Eles afirmam um lugar mais ou menos do tamanho do estado de Pensilvânia, vejam, algo assim, ou Indiana, só um lugar pequeno onde estas 7 igrejas se localizavam. Havia mais do que aquelas igrejas na época, e, porém, isto revelou o caráter delas. Agora, estou lendo aqui o que obtive da minha leitura da história disto. E aquele que, maldito é o que ouve e não dá ouvidos a isso. E agora, isto chega ao tempo deste versículo 4 que nós queremos explicar algo aqui. Da parte daquele que era, e que é, e há de vir. E tem os 7 espíritos, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Agora, os espíritos, nós chegaremos a eles mais tarde. Agora, aqui expressa, se você notarem ali também no versículo 7 ou no versículo 8, ele veio novamente e disse, novamente expressando. Agora observe, é endereçado a 7 igrejas, da parte daquele que era, e que é, e que há de vir. Que era, certa vez, é agora, e que há de vir. Agora, ele expressa aqui sua tríplice
sua tríplice manifestação da sua obra. Agora, se você tomar o versículo 8, chegaremos a ele no minuto, tomaremos o versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora, nós estamos mantendo os versículos 4 e 6 em vista. Ambos são a mesma coisa. Ele diz aquele que era, que é, que há de vir. O que ele está tentando pôr diante da igreja é a sua deidade. Hoje, pessoas tentam fazê-lo um profeta. Ele é mais do que profeta. E algumas pessoas tentam fazê-lo 3 deuses. Ele não é 3 deuses, ele é um Deus que viveu em 3 ofícios, 3 manifestações do mesmo Deus. Agora lembre-se, este é o Apocalipse. E quem ouvir isto e não guardar as palavras deste livro, sua parte será tirada do livro da vida. Jesus não está revelando a si mesmo como 3 deuses, mas um Deus e 3 ofícios. Vai ficar pesado daqui a pouco quando entrarmos nessas eras da igreja e virmos onde eles perderam isso. Isso causou uma grande divisão no Concílio de Nicéia. Ambos perderam o equilíbrio e eles fizeram a mesma coisa nestes últimos dias novamente, do mesmo modo que o Concílio pré-niceno novamente, porque haverá outro simplesmente tão certo quanto eu estou aqui de pé. As igrejas católica e protestante unirão alguma coisa juntamente ou concordarão umas com as outras. Veja, o arcebispo de Canterbury ali agora, todos esses se amontoando, e não há ensinamento de um Deus trino na Bíblia. Há um Deus. E está revelado aqui no livro de Apocalipse para que o cânon inteiro de Escrituras possa ser provado aqui. E Cristo ponha seu selo sobre ele. É isto. Se alguém tirar ou acrescentar, o mesmo será tirado do livro da vida dele. Assim, aproxime-se disto não egoisticamente. Aproxime-se disto com o coração aberto e mente aberta. Agora, no Concílio de Nicéia, eles chegaram a 2 grandes decisões sobre muitos deles naquele dia dos pais da igreja primitiva. Eles tinham 2 vistas extremas. Uma delas era um Deus trino, uma trinitária, e a outra era um Deus, e ambas vieram à existência e saíram em 2 ramos retos para fora. Assim, a triunidade tornou-se um lugar de uma pessoa em 3 deuses. A unidade tornou-se uma unitária, exatamente tão errada quanto a outra estava. Assim, ambas se foram em ramos, porém bem aqui revela a verdade. Jesus não poderia ser o seu próprio pai. Tampouco se ele tivesse um pai além do Espírito Santo. Então ele seria um filho ilegítimo. E não, o Espírito Santo o concebeu. E ele disse que Deus era seu pai. Assim o Espírito Santo e Deus. Isso é Mateus 1:18. Se o Espírito Santo e Deus têm de ser a mesma pessoa, ou ele teve 2 pais. E ele foi chamado Emanuel, que é Deus conosco. Ele afirmou, quando esteve aqui na terra, que ele e o Pai eram um. Eu tenho todas as Escrituras escritas aqui, de modo que você poderia encontrar se tivéssemos essa pergunta ou algo. Agora, quando ele se manifestou aqui como o tríplice, o ofício do seu ser, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso.